José de Paula Santos, né? Eu nasci em Guaratinguetá em 1937, eu tenho, portanto, 55 anos. Desses 55 anos eu passei 18 anos em Guaratinguetá e os outros 36 aqui, os outros quase 37 anos aqui em São José dos Campos, passando aí por um intervalo de um ano em São Paulo. Todo o meu estudo foi feito em escola pública. Eu estudei desde o primeiro ano de grupo ao último ano de científico em escola pública. E apenas depois fiz um ano de cursinho e vim para o ITA. E o ITA também era uma escola pública. Portanto, toda a minha formação foi feita em escola pública e essa é a razão pela qual talvez eu tenha, de alguma forma, procurado, quando no cargo de prefeito de São José dos Campos, dar o máximo de mim, como se fosse uma retribuição pelo muito que eu recebi da comunidade. Porque a escola pública é a escola naquela todos pagam e alguns são beneficiados, principalmente aqueles que tiveram a possibilidade de fazer um curso superior. Desses 55 anos, como eu já disse, 37, quase 37, eu estou morando em São José dos Campos. E em 1956 eu vim para o ITA, no primeiro ano de engenharia, e terminei o ITA em 1960. Estou formado, por exemplo, por essa razão, há 32 anos. Vai fazer agora no próximo dia 16. Eu tive a oportunidade, durante esses 32 anos de formado, de fazer muitas coisas. Eu cheguei a ser professor, cheguei a ser pesquisador no Centro Técnico Aeroespacial e depois eu deixei a vida acadêmica em 1970 e a partir daí eu me dediquei a duas coisas: ou a empresa privada, ou então passei um bom tempo prestando serviços à nossa comunidade sob a forma de primeiro de um diretor financeiro da urbanizadora municipal, na época em que era prefeito o senhor Sérgio Sobral de Oliveira, e posteriormente como prefeito municipal de São José dos Campos. E depois que saí da prefeitura, ainda fiquei 4 anos como consultor da parte de transportes na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos em Brasília. Posteriormente, isso é a partir de 1985, eu praticamente deixei a vida pública, a não ser pelas minhas incursões ainda como candidato a prefeito, seja em 1988, seja em 1992, uma vez que eu havia sido nomeado prefeito em 1975, mas não tinha tido o prazer de ter sido eleito prefeito de São José dos Campos, coisa que eu ainda não desisti. 36 anos atrás, quando eu vim para São José dos Campos, São José dos Campos era menor que Guaratinguetá. A maior cidade do Vale do Paraíba era Taubaté, a segunda maior cidade do Vale do Paraíba era Guaratinguetá, e São José provavelmente era a terceira ou a quarta, provavelmente a terceira, uma vez que Jacareí também era menor que São José dos Campos. E de repente São José então se tornou essa megalópole, né? Eu acredito que em boa parte devido ao fato de nós termos aqui esse conjunto de indústrias e também ao complexo aeroespacial que se formou aqui em São José dos Campos. Cidades maiores que houve aqui em São José dos Campos, e acredito que pouca gente se recorde disso, aconteceu não há tanto tempo atrás, foi a Feira Aeroespacial de 1973. Acho que seria até interessante se buscarem registros daquela época, uma vez que foi feita uma feira internacional aqui em São José dos Campos e de tal porte que a quantidade de gente que veio à feira, isso foi nos idos de setembro de 1973, a quantidade de pessoas que vieram para São José dos Campos para poder participar, para ver os shows aéreos e toda a exposição aeronáutica que foi feita aqui em São José, foi suficiente para congestionar a Dutra. A Dutra ficou congestionada praticamente daqui de São José dos Campos até Guarulhos, na direção de São Paulo, e até para lá de Taubaté, na direção do Rio de Janeiro. E foi uma feira realmente
extraordinária. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia, aviões que nem sequer tinham sido lançados ainda no mercado, como era o caso do Airbus, estiveram aqui em São José dos Campos. Existe um avião americano chamado Galaxy, que é o maior avião do mundo, era naquela época o maior avião do mundo. Então ele também veio a São José dos Campos. Então a feira realmente foi algo assim que precisaria, digamos assim, de alguma forma ir buscar esses registros para tentar recompor do que foi essa feira. Foi uma feira tão bonita e tão boa, e uma pena que não tenha se repetido, talvez devido ao custo e talvez devido às dificuldades, porque São José dos Campos não comporta hoje, naquela época muito menos ainda, comportava um evento de tamanha grandeza. Eu não me lembro quem foram os promotores, mas seguramente o Ministério da Aeronáutica foi um dos promotores, né? E foi um apelo, e foi realmente uma injeção de ânimo na cidade, né? Porque São José dos Campos se tornou, num determinado momento, o foco internacional. Quer dizer, convergiram para cá centenas de jornalistas estrangeiros, e foi quando começou realmente o grande deslanche da indústria aeronáutica brasileira. Foi nessa época que começaram os grandes contratos da Embraer. O Bandeirantes era um avião até então que estava engatinhando, e a partir dessa feira é que realmente houve essa explosão digamos assim, de consumo e de expansão propriamente dita da indústria aeronáutica brasileira. Nessa época foi assinado inclusive o contrato da Embraer com a Piper americana, e a partir daí então a indústria aeronáutica brasileira realmente passou a ser significativa a nível mundial. Eu não me envolvia apenas nos assuntos de engenharia, eu me envolvia também nos outros assuntos. Quando nós fizemos o pronto-socorro municipal, eu me envolvi nos detalhes, por exemplo, da construção, de como que seria a construção do pronto-socorro municipal, para que a gente pudesse ter certeza de que o pronto-socorro, uma vez construído e com aquele volume de dinheiro gasto lá, ele não seria criticado depois de 5 anos, 10 anos. Ou seja, nós queríamos fazer uma obra do porte do pronto-socorro e com características definitivas. A mesma coisa aconteceu com a Prefeitura Municipal. Quer dizer, quando nós fizemos o projeto da Prefeitura Municipal da Avenida Fundo do Vale, nós fizemos projetos de uma forma que nós poderíamos gastar, às vezes, meses e meses na discussão desses projetos, de forma a evitar que esses projetos fossem, então, criticados e aparecessem alguns erros que não tivessem sido pensados anteriormente. É fácil você corrigir um projeto quando está na fase de projeto ainda, quando é simplesmente um desenho. O difícil é você começar a implantação de uma determinada obra e depois verificar que ela realmente tem algum engano que a inviabiliza, ou então que a torna menos produtiva do que aquilo que ela poderia ser. E, como eu disse, por força de circunstâncias, como isso envolveu inúmeras desapropriações, então nas desapropriações eu acabei entrando, e a gente acaba tendo, em alguns aspectos, uma certa, digamos assim, familiaridade com os processos jurídicos. A minha turma do Instituto Tecnológico da Aeronáutica é uma turma, primeiro, uma turma muito unida e com algumas pessoas de repercussão até nacional. O diretor, o pai dos aviões, tanto o Brasília, quanto o Bandeirantes, quanto o Tucano, é o engenheiro Guido Pessotti. E o engenheiro Guido Pessotti não só é da minha turma, como também nós moramos juntos no mesmo apartamento. O meu apartamento era um apartamento singular. Nós tínhamos 4 pessoas, o apartamento era constituído por 4 pessoas, das quais nós tínhamos 2 campeões brasileiros de voo à vela, que eram o engenheiro Guido Pessotti e o engenheiro Cláudio Junqueira. E algumas coisas realmente singulares aconteceram na minha turma. Por exemplo, especificamente com relação ao engenheiro Cláudio Junqueira, o engenheiro Cláudio Junqueira
estava, por exemplo, um dia testando um avião e ele desmaiou a 3.500 ou 4.000 metros de altitude, porque o oxigênio se torna rarefeito nessa altitude. E aí ele perdeu o controle do avião. E o avião caiu numa atitude que a gente chama de parafuso chato, e justamente caiu no meio de um campo, em cima de uma árvore. Se não fosse isso, ele teria morrido. Então vejam a coincidência, tinha uma única árvore num campo, numa pastagem, e o avião caiu justamente em cima dessa árvore. Isso realmente é alguma coisa assim digna de registro e que marca a gente para o resto da vida. Como eu disse, a nossa turma era muito unida e muito pequena. Nós entramos em 70 pessoas, em 70 alunos, e acabamos saindo em 56 alunos no fim do curso. Existiam naquela época duas festas fundamentais que os alunos desenvolviam. Era a festa do quarto centediário e o do centediário. O quarto centediário era a festa que os alunos do terceiro ano faziam quando faltavam 400 dias para a formatura. Por que quarto centediário? Você há de se lembrar, e os que estão me ouvindo vão se lembrar, que eu estou falando de 1956. 1956 estava muito próximo de 1954, quando foi o ano do quarto centenário de São Paulo. Então, em função dessa festa, dessa enorme festa que houve no quarto centenário de São Paulo, se inventou essa festa do quarto centesiário. E tanto nas festas do quarto centediário quanto nas festas do centediário, lances gozadíssimos ocorreram. Na festa do centediário da formatura do ano de 1958, portanto foi a turma de 1958, em que estava em moda o lançamento de satélites, foi construído uma réplica de um foguete e foi montado esse foguete escondido e um foguete perfeito, como se fosse um foguete, aliás, um enorme foguete, como se fosse um foguete americano ou russo, que eram aqueles que realmente existiam na época. E uma enorme passeata dos alunos, isso por volta do setembro, outubro de 1958, uma enorme passeata dos alunos trouxe esse foguete desde lá do Centro Técnico Aeroespacial, montado em cima de um carro de bombeiros com um guindaste que mudava a posição desse foguete, e trouxe para o centro da cidade. Então foi realmente algo assim que, e isso tudo precedido de uma ampla divulgação.